Boa noite a todos, Deus abençoe. Mais uma live aqui no nosso canal Padre Francisco Amaral. E hoje nós estamos fechando um ciclo em que, durante várias lives nos últimos meses, nós falamos sobre várias aparições marianas aqui no nosso Brasil que tiveram algum nível de reconhecimento da igreja local. Nós falamos da aparição de Simbres, em Pernambuco. Nós falamos da aparição de Campinas, Nossa Senhora das Lágrimas, no estado de São Paulo. Nós falamos da aparição de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Nós falamos da aparição de Congonhal, em Minas Gerais. E como o estado de Minas Gerais é agraciado pela presença de Nossa Senhora, hein? Hoje nós vamos falar de mais uma aparição no estado de Minas Gerais, que também foi muito bem acolhida pela igreja local, que é a aparição de Itaúna, a partir do ano de 1957. E para isso a gente trouxe mais uma vez aqui no nosso canal o meu amigo Dimas. O povo aqui do canal gosta muito do senhor. O Dimas é o nosso detetive das aparições marianas, porque ele vai nos lugares, estuda, filma, e ele teve durante vários dias preparando para a live de hoje, lá mesmo em Itaúna, no lugar das aparições, conversou com muita gente, e hoje nós vamos conhecer a fundo mais essa aparição mariana aqui no nosso Brasil, em Itaúna. Vocês que estão acompanhando aí no chat, vão colocando aí, está tudo bem aí a imagem, o som, para nós iniciarmos a noite de hoje, e é claro, vamos iniciar fazendo a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Consagramos a noite de hoje ao coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela bênção de Deus, que agora chega também ao teu coração, à tua vida, todo mal que quer atrapalhar a noite de hoje seja dispersado nos equipamentos, na internet, na conexão, para que nós possamos ser dóceis àquilo que a própria Virgem Maria quer nos revelar na noite de hoje. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, eu já vou passar a palavra para o Dimas, mas eu quero dizer para você que vai ser uma noite muito especial. O Dimas tem muitas coisas para partilhar conosco, inclusive, eu acredito que pela primeira vez no grande público, nós vamos ler na íntegra uma mensagem que Nossa Senhora deu em Itaúna, no ano de 1957, que durante muitas décadas ficou em segredo, né? Quem sabe nós poderíamos falar de O Segredo de Itaúna, mas que a partir de 2014 tem sido revelado. E hoje nós vamos ler inteira essa mensagem aqui, que inclusive fala coisas muito fortes sobre o futuro da igreja, sobre o futuro do Brasil e sobre o futuro do mundo. Nós vamos também ler e comentar essa profecia, esse segredo de Itaúna. Mas eu quero dizer desde já, se inscreve aqui no nosso canal Padre Francisco Amaral, se você não é inscrito ainda, e se inscreve também no canal A Serviço da Rainha, do meu amigo Dimas. O link está aqui embaixo na descrição. Boa noite, Dimas, nosso detetive das aparições. Esse título me preocupou. No bom sentido. É claro, a gente sempre procurou, né, de uma maneira muito tranquila e de uma maneira muito séria também, né, realmente investigar, entre aspas, né, aqueles acontecimentos marianos que são relevantes, né, e que podem realmente transformar as nossas vidas. Porque Nossa Senhora, como nós dissemos nas lives anteriores, Padre, e já agradecendo o convite pela terceira vez, Nossa Senhora, ela não vem por brincadeira. Então, ela diz que vem realmente, quando ela vem ao mundo, é por coisa séria, né? Então, a gente, quando investiga, quando vai atrás, a gente vai nessa mesma sintonia, né?
de que aquele momento ali é muito sério, muito especial, e Deus coloca pessoas maravilhosas. Lá no final vou agradecer, o senhor vai ver que bênção, porque chegando a Itaúna, vou contar a minha aventura, foi uma aventura mesmo. Deus colocou pessoas no caminho, maravilhosas, lá também, que foram realmente investigadores comigo aí. Padre, eu queria só dar as boas-vindas a todos que estão aqui comentando, e é uma pessoa em especial que o senhor precisa também conhecer. Lógico, tem muita gente bacana aqui, todos, não consigo nem ler todos. Mas ela me deu um oi aqui agora, a Larissa Batista, lá de Manaus. Então tem gente lá de Manaus também acompanhando a gente. Eu vi que ela mandou um oi aqui. Eu conheço oi ela. Todos que estão. Ah, pessoalmente? Pessoalmente não, mas ela é uma das minhas intercessoras. Pronto, precisa fazer uma live com ela qualquer dia, porque ela é uma pessoa muito simpática, muito dedicada também, tem uma missão, um carisma especial aí, tá bom? Mas é isso, eu quero agradecer então a todos e é isso, a gente está realmente a serviço da rainha, não é brincadeira, já há muito tempo que a gente tem tentado ser um pouco o porta-voz, né, como a gente sabe que é difícil, né, a interpretação das aparições e das mensagens, fica claro para todos aqui, que fique claro, é da igreja, né? É da igreja, é do bispo local, mas a gente também, como leigo, né, como pessoas assim que se interessam pelo fenômeno, a gente vai, e principalmente quando são dessas aparições já do passado, né, ela já tem aí uma certa consistência, né, o tempo já provou que aquilo ali tem consistência. Então, eu fico muito feliz de ter ido a Itaúna, felicíssimo de estar aqui mais uma vez com o senhor e com as pessoas que estão aqui. Obrigado. Quero mandar um grande abraço para duas pessoas que colaboraram muito diretamente comigo em encontrar as informações para a noite de hoje, que é o Miguel e a Ivolina. Inclusive, a Ivolina, ela é bisneta de um dos videntes, que foi o Dr. Ovídio. Como o Dimas agora vai nos contar essa história. Mas antes de tudo, Dimas, como eu costumo dizer, nada eu faço no canal aqui sem a igreja. Então já vamos colocar na frente de tudo. Qual que é a posição da igreja local e o acolhimento da igreja local a respeito das aparições de Itaúna, em Minas Gerais? Sim. Já entrando nessa questão, padre, eu gostaria primeiro de mostrar um livro, né, que está aqui. É nele que eu vou me basear, e é aqui que temos algumas informações, inclusive, muito relevantes em relação justamente a essa questão da igreja, né, do cuidado pastoral, principalmente, que a igreja tem. Então, vou pegar aqui o livro e mostrar justamente essas passagens, onde o bispo da época, né, vamos lembrar que o bispo atual de Divinópolis, porque Itaúna fica na região centro-oeste, fica a 70 e poucos quilômetros de Belo Horizonte e muito próximo da cidade de Divinópolis. Divinópolis, como a gente sabe, é a cidade aí dedicada ao Divino Espírito Santo, né? Minas é muito religiosa, né? Então, essa cidade que tem o nome do Divino Espírito Santo, Divinópolis, é ali que está a diocese, né? Ali que está a sede da diocese. Então, o atual bispo, que é recém-nomeado, é Dom Giovanni Luiz da Silva. Mas o bispo que deu muito apoio, eu diria, e que implantou realmente um serviço pastoral muito interessante ali, no local das aparições, inclusive permitindo a construção de uma gruta, depois de uma capela, ele que celebrou ali muitas vezes, eu vou falar aqui os dados importantes em relação a ele, foi Dom José Belvino. Ele é falecido. Ele faleceu dia 8 de janeiro de 2019, então bem recentemente, né? Dom José Belvino, que já estava idoso, emérito, ele tem aí realmente uma importante participação nisso. Eu vou ler, são 3 pontos importantes que eu acho. O primeiro é no livro, né? Porque vocês podem ver aqui, depois eu falo um pouquinho sobre a imagem que está aqui. Então, o bispo, Dom José Belvino, ele fez questão de colocar, de dar aí a sua opinião, digamos assim, no prefácio do livro, né? Não sei se dá para ver aí. Aqui está Sim. a foto dele e o texto que ele escreveu com a assinatura dele, inclusive. Então, é aquilo que a gente falou de Congonhal também. Quando um bispo escreve no livro, no prefácio do livro, né, e diz essas palavras que eu vou ler agora, isso é muito relevante, né? É de uma riqueza extrema, porque, veja, Dom José Belvino disse e escreveu isso para a edição do livro. Essa edição que é de 2015.
Quando fez 60 anos das aparições, a autora do livro, Maria Lúcia Mendes, né, que é moradora lá de Itaúna, escreveu este livro e pediu ao bispo que ele desse aí um aval, né? E olha as palavras dele, isso me convence de que realmente o fato não é qualquer fato. Olha só. Ele diz assim, depois assina, com data e tudo. Vários fiéis afirmaram e afirmam, naquela época ele dizia ainda, que Nossa Senhora lhes apareceu na gruta lá de Itaúna. E ali, isso ele dizia em 2015, né? Já há 60 anos, tanta gente se reúne para rezar e louvar a Mãe de Deus. Olha, então ele reconhece o culto no local, né? É uma voz do pastor reconhecendo que vários fiéis disseram, que viram e que a Nossa Senhora apareceu a eles, né? E ele diz assim, voz do povo, voz de Deus, fala o dito popular. E ele diz muito preciso aqui, quem reza com fé a Nossa Senhora, por ela será protegido na terra e recebido no céu. Dou, olha que importante isso, dou à autora, ao editor e aos leitores, que somos nós, né, deste livro, a minha bênção em nome da Virgem Maria. Então tem aqui os dados, né, ele assina, na época já bispo emérito de Divinópolis, Minas Gerais, com a data, né, não sei se dá para ver aí a assinatura aqui, e a data de 15 de agosto de 2015, ou seja, festa da Assunção de Nossa Senhora. Então isso é muito relevante. Agora, nós temos mais 3 fatos que eu acho importantes, bem, vou resumir aí. O outro fato importante acontece no ano de 2001. Então, ele dá aqui no ano de 2015 essa autorização, mas antes disso, ele já havia autorizado a confecção da imagem para colocar na gruta. Então, essa confecção da imagem, nós vamos contar depois a história, porque antigamente estava lá a Virgem de Lourdes, a Imaculada de Lourdes, né? O bairro até mudou de nome, né? Porque a vila chamava-se Mozart, e depois, com as aparições, construíram a gruta, colocaram a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, e o bairro passou a se chamar Nossa Senhora de Lourdes. O bairro é Lourdes, o nome. E o bispo, então, autorizou lá no dia 27 de julho de 2001, quando fez aniversário aí das aparições, 46 anos das aparições, que confeccionasse uma imagem com a descrição dada pelo senhor Ovídio. Então, isso já é muito relevante também. Ele permitiu, então, o culto, digamos assim, ao título, né? E ele mesmo disse o nome. Chamou aquela imagem, depois que ficou pronta, de Nossa Senhora de Itaúna. Né? Depois eu diria aí que eu tenho um nome também sugestivo, porque a mim me lembra muito Nossa Senhora da Fé, mas ele preferiu chamar Nossa Senhora de Itaúna. E depois, no dia 27 de julho, ou seja, um ano depois, de 2002, ele pede para entronizar a imagem na gruta, e detalhe, ele estava presente e celebrou a missa. Então, isso é um fato muito importante, né, padre? Ele no local da aparição. No local da aparição. A imagem substitui na gruta a imagem de Lourdes que lá estava. Isso acontece no dia 27 de julho de 2002. Com essa entronização, então, a imagem passou a ser oficialmente conhecida como Nossa Senhora de Itaúna. E depois nós vamos ver um pouquinho. Você tem a imagem aí para nos mostrar? Eu tenho essa do livro, né, que está aqui na capa do livro. Vamos ver se não dá reflexo aqui. Aqui, dá para ver, né? Com a flâmula, característica da aparição de Itaúna, nós vamos falar daqui a pouco, esta flâmula com a mensagem, né? E depois um outro fato, o último aí, é o testemunho pessoal que ele dá, né, no Terço dos Homens. Está aqui na página 88 do livro, ele diz uma coisa que me chamou muito a atenção. Isso aconteceu em 26 de abril, também do ano de 2007. Ele estava presente no Terço dos Homens, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, né? É um movimento muito importante que tem ali na gruta. Então ele diz assim, olha como ele foi bem sincero, né? Ele colocou as palavras aqui de uma maneira muito emocionado até. Ele diz, vou começar minha fala, na hora da homilia, confessando um pecado. Às vezes eu me perguntava, será que Nossa Senhora apareceu mesmo na gruta de Itaúna? Será que ela faz milagres? Olha aí o que ele diz. Pois bem, aí está a resposta. Isto que está aqui acontecendo. E nesse dia, padre, tinha 1000 homens celebrando ali, participando, né? E ele diz assim, estes 1000 homens que estão se reunindo, rezando o terço toda quarta-feira, é um milagre. Felizes as esposas de vocês, felizes as namoradas de vocês, felizes as mulheres que se casarem com estas crianças, que aqui estão toda quarta-feira rezando o terço.
Então, isso foi muito, muito importante. E no ano de 2015, a última informação também que eu acho muito relevante e importante, no ano de 2015, ele faz uma pequena modificação numa oração que já existia ali na gruta. As pessoas rezavam, e elas diziam, no final a gente vai fazer essa oração, né? Elas diziam aí, pedindo ajuda à Mãe de Deus, à Nossa Senhora, invocando Nossa Senhora de Itaúna, com títulos de Nossa Senhora de Itaúna. Ele vai refazer um pequeno trecho dessa oração e vai permitir a publicação. Então, quer dizer, é uma graça especial. Eu diria que não tem ali um documento oficial assim do Vaticano, digamos assim, mas isso aqui, para mim, é muito relevante. A presença dele... É um acolhimento da igreja local. Total, e depois contando um pouco da experiência do que eu vi lá, vocês verão que realmente é um lugar onde Deus plantou a semente da fé, e frutificou, está frutificando, e não é brincadeira, porque nos dias que eu estive lá, depois eu conto a experiência, eu presenciei realmente, assim, maravilhas, sabe? Povo simples, povo de todas as classes, mas pessoas dedicadas que vão rezar na gruta, pastorais que ali funcionam, movimentos, o grupo de oração, o terço dos homens, que a gente vai dar uma frisada melhor depois. Então, ali foi plantado o altar da fé, realmente, a semente, como aquele grão de mostarda, deu frutos. Aliás, o senhor Mário, que me acompanhou lá, depois eu falo melhor disso, até me mostrou um pé de mostarda que ele plantou lá, daquela mostarda original, que vem lá do Oriente, e é uma árvore muito grande. E eu me lembrei muito disso. Falei, nossa, aqui foi plantada realmente a semente e frutificou. Dimas, como que as aparições começaram em Itaúna? Começaram com 3 crianças, né? Foram 3 meninos. É muito importante a gente entender aquele período, né? Nós estamos falando aí do ano de 1955, e nós estamos falando do dia 27 de julho. Obviamente que quem mora em Itaúna, tem muita gente de Itaúna aqui acompanhando a gente, sabe que lá em Itaúna a padroeira é Santana. Então, Santana é a grande padroeira da cidade, a paróquia matriz é dedicada a ela, e naqueles dias, né, tinha ali uma grande festa dedicada a Santana, a mãe da Virgem Maria, né, a avó de Jesus, claro, e foi justamente nesse período, nesse momento, que as aparições acontecem, né? Houve uma certa preparação, o livro não fala disso, né, mas eu conversei pessoalmente com um dos videntes que ainda está vivo, né, o Eduardo Vasconcelos, e ele, acho que é esse mesmo o nome dele, Eduardo Vasconcelos, e ele vai dizer o quê? Ele vai dizer para nós que nos dias anteriores, ele estava contando, eu penso que houve uma preparação, né, da aparição. Ele viu, ele e mais 2 meninos, José Luiz Ribeiro, conhecido como Zé Rita, de 10 para 11 anos, o Antônio Nunes de Oliveira, que na época tinha mais ou menos 9 anos, e o Eduardinho, que tinha 8 anos. Esses 3 meninos costumavam, porque moravam todos ali perto, era um bairro novo ainda, poucas casas, né? Os pais deles moravam ali, crianças muito simples, e elas costumavam brincar ali naquela região, embora fosse uma mata fechada, né, lá dentro, eles brincavam muito ali na beira, ali próximo da casa deles. E eles, os 3, né, Eduardo me contou isso, que os 3 viram no dia 24, 25 e 26, ou seja, 3 dias antes, isso também é muito simbólico. 3 dias antes, eles viram, Eduardo me contou ainda hoje, eu voltei a ligar para ele me contar direitinho, que eles tiveram visões como se fosse uma toalha, ele diz que é uma toalha, como se fosse um altar branco, que descia do céu, os meninos todos viram, e pairava sobre aquela mata. E eles viam isto muito brilhante, era que descia como numa nuvem, né? Me lembrou muito o altar do Cordeiro, né? Aquela coisa toda do Apocalipse. Então vinha, descia, e eles, meninos, ali brincando, olharam para lá na mata e viam. E diz ele que em cima desta como se fosse ele chama uma toalha, um altar, eu diria um palco, né? Alguma coisa assim, que vinha do céu. E ele diz que teve os 3, né? Mas principalmente o Eduardo e o José Luiz, que é o Zé Rita. Eles viam em cima uma mulher segurando um burrinho, ou um cavalinho, eles chamam um cavalinho, uma criança em cima do cavalinho, e eu achei muito interessante isso, uma figura de um homem, né?
e olha, é família, né? Com uma enxada, como se fosse uma enxada nas costas, e esse senhor rodeava a família e às vezes cavava o chão. Eu perguntei, mas essas pessoas tinham forma assim, você reconhecia neles Nossa Senhora? Ou São José, ou o Menino Jesus? Diz, olha, o menino estava de short, como se fosse bermudinha, muito, não era uma roupa vistosa, era um pouco maltrapilho, ele dizia. A senhora tinha uma roupa antiga e aquele senhor também uma roupa antiga. Eu acho que representa, estou falando isso da minha cabeça, né? Talvez represente justamente a Sagrada Família, né? Talvez represente a família daquelas pessoas naquele momento, né? Onde precisava aí, porque o pai cuidava. Ele diz muito claro que ele contornava a família, assim, ó. Ele rodeava, né? Com uma espécie de enxada, e ele às vezes cavava no chão. Então, penso, foram 3 dias isso. E um deles, né, o Antônio, ele estava me dizendo que também nesses 3 dias viu como uma espécie de um grande macaco lá, muito, que ele teve muito medo. Este Antônio teve muito medo. Ele dizia que isso assustava eles, né? Eu aqui fazendo minha interpretação livre, claro, né? Eu penso que talvez será alguma tentação para eles não estarem ali, né, para afastá-los daquele local, não sei. O fato é que antes de Nossa Senhora aparecer, eles viram esta cena. E ele me diz assim, era como num filme, descia aquilo e todos nós víamos a formar aquela cena e realmente impressionava todos eles. E, logicamente, eles contavam isso para todo mundo. Agora, o que acontece? No dia 27 de julho, ele, Eduardinho, o pai dele tinha um cavalo que costumava entrar naquelas matas por ali. Então, muito próximo da casa dele, tinha uma pequena trilha, mas a mata era um pouco fechada. E o cavalo se perdeu, entrou na mata. E pela manhã, ele, Eduardinho e os colegas, né, o José Rita, o Zé Rita e o Antônio Nunes, foram atrás do cavalo do pai do Eduardo, né? E ele que está vivo ainda conta tudo isso. E eles chegando então lá nessa mata, foram adentrando um pouco, quando viram um cupinzeiro. Não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, né? Aquela formação da terra, assim, onde os cupins se alojam. E ela vai crescendo, né? Conforme... O senhor conhece? Sim. O cupinzeiro é muito comum no interior, né? Eu que sou do interior, já vi muitas vezes. Então, aquele cupinzeiro estava ali. E em cima desse cupinzeiro, ele diz, vai formar-se lá do céu uma nuvem luminosa, como se fosse também uma fumaça, ele diz, branca e luminosa ao mesmo tempo, e ela desce sobre o cupinzeiro. Eles não estavam muito próximos, eles estavam um pouco longe, eu diria uns 50 metros, mas eles veem esta figura que desce toda de vestido branco, eles veem ela com uma capa assim fechada aqui quase no pescoço, aberta no meio, com a manga também fechada, um punho largo, mas a manga do vestido fechada, e eles veem uma figura que ele diz claramente para mim que era Nossa Senhora, né? Na época, né, a gente sabe que o povo do interior chama a santa, né, entre aspas, e eles diziam, nós vimos uma santa, nós vimos a santa. Um fato curioso, 2 fatos curiosos que me chamaram muita atenção, é que eles ficaram tão impressionados com aquilo que voltaram para casa, correndo, e contaram para a família que eram muito católicos, os pais, a família muito católicos, e todos, de fato, embora acharam aquilo muito, não acharam exagerado nem nada, mas acharam que era uma coisa inusitada, mas não brigaram, não fizeram nada assim grave com as meninas, porque acharam curioso e queriam também eles acompanhar as crianças. Então, eles voltaram lá novamente. Um fato interessante que está no livro é que eles não se contradiziam. Mesmo separados, eles diziam a mesma coisa, né? Isso me lembrou outras aparições, né? Como Fátima e tantas outras. Quando há mais de um vidente, é muito perigoso se for falso, porque eles vão falar cada uma coisa diferente. Não havia contradição, não havia. E um outro fato interessante que me chamou muita atenção, então a senhora vem e não fala nada, padre. Nas primeiras vezes, ela não disse absolutamente nada, ela só apareceu. Eduardinho chegou a me dizer assim, que ela tinha algo na mão que na época ele não sabia o que era. E depois o vídeo é que vai explicar, nós vamos falar disso daqui a pouco. Ela tinha como um volume, um rolo, um papel, digamos assim, na mão, né, um pergaminho, vamos dizer assim. E ele disse que tinha letra, mas eles não sabiam ler, então ele não sabia bem o que estava escrito lá. Mas ela olhava para eles, e eles viram, além dessa vez, mais 4 vezes, né, naquele período.
E um deles, interessante esse fato, o Antônio, ele era muito devoto, ele era muito piedoso, o Antônio. Já são falecidos, só o Eduardo que está vivo. Ele tinha um Quantos santinho. videntes que foram, Dimas? 3. Nesse primeiro momento, 3. 3 crianças. Pode Mas recordar o nome deles? Vamos lá. José Luiz Ribeiro, o mais velho, de 10 para 11 anos, José, conhecido como Zé Rita. O Antônio Nunes de Oliveira, que era de 9 anos, e o Eduardinho, chamado Eduardinho, que é o Eduardo Vasconcelos, que na época tinha por volta de 8 anos. Este está vivo ainda. Então, depois houve uma outra etapa com mais Sim. videntes, pelo que eu entendi. Sim, inclusive, Franciel, se puder subir um pouquinho o chat, colocar ali na tela a mensagem da Ivolina, um pouquinho mais para cima, que ela é bisneta de um dos videntes. Eu até falei o nome errado do vidente, mas ela corrigiu ali, eu acho, né? Vamos ver a mensagem da Ivolina na tela. Ali, ó. Sou bisneta do vidente Osório Lopes. E sempre que vou à gruta, sinto muita paz e presença de Nossa Senhora. Isso, teve vários. Aqui no livro eles são citados, e tem um, vamos ver se é o Osório, eu tenho aqui a história dele, um deles, inclusive, teve uma conversão, assim, fantástica, foi um sinal muito grande para as aparições, mas nós vamos contar daqui a pouco. E teve também o Baiano, que é conhecido como Baiano, era o Otaviano. É uma grande história. Mas, padre, me chamou a atenção desses 3 meninos uma outra coisa importante. Um deles, como eu dizia, era muito piedoso, que é o Antônio. Não que os outros não fossem, mas o Antônio era assim, já o do meio, então ele tinha uma piedade. Ele pegou um santinho, olha que curioso, que ele tinha na casa dele, de São Jerônimo. Mês dele agora, né? Dia 30. Pegou um santinho de São Jerônimo e falava assim para os outros, eu preciso voltar lá, eu preciso marcar o lugar onde Nossa Senhora apareceu para a gente não se confundir. Eu fico imaginando eles entrando numa mata, porque cupim devia ter muitos por lá, mas ele fazia questão, e ele fez questão de voltar no local depois e colocar lá no lugar o santinho de São Jerônimo. Olha que coisa curiosa, né? O santo da Bíblia, né? O santo tradutor da Bíblia, o santo da palavra. E ele, um menino da roça, com o santinho de São Jerônimo. Ele fez questão de marcar o local, porque ele dizia assim para os amiguinhos, né? Eu não posso perder esse lugar. Eu tenho que saber onde foi que ela apareceu para a gente poder voltar lá. Olha que coisa curiosa. Uma criança, ou 3 crianças, com essa intuição, né? Eu achei isso muito profundo também. Uma criança que vai até o local, não foi assim, nós vimos e tchau. Eles se interessaram em voltar, eles queriam voltar, tanto que viram Nossa Senhora mais 4 vezes, como eu disse. E depois, né, se o senhor me permite já, depois entra na história o senhor Ovídio. Já quer ouvir falar dele? Com certeza. Antes do senhor Ovídio aparecer na história, que é uma história muito bonita do senhor Ovídio também, ele tem os parentes todos dele lá, ele já é falecido. Ele faleceu um pouquinho antes da imagem ser entronizada na gruta. Ele era farmacêutico na cidade. Um homem muito respeitado, muito conhecido na época, né? Imagina, uma época que não havia tanto consultório médico, farmacêutica que fazia quase tudo, né? Pelo menos na minha cidade era assim. Então, o senhor Ovídio, ele vai entrar nessa história aí a partir desse dia, 27 de julho. Mas uma coisa interessante, naquele primeiro dia, quando eles vêm, esses meninos vêm, a história faz assim, ó, explode, né? E as pessoas começam a abrir picada na mata. Eles querem chegar até o lugar. Eu achei isso muito interessante também, porque eles abrem uma trilha e no final do dia já tinha uma clareira no lugar. As pessoas vão com facão, naquela época, né, era muito mais fácil. Hoje, se acontecer isso, a gente vai preso, né? Mas naquela época eles iam abrindo lá ali o mato e chegaram até o lugar. Havia nos corações de alguns desconfiança, obviamente, havia no coração de alguns incredulidade, mas na grande maioria, pelo que eu pesquisei, pelo que eu ouvi das pessoas, padre, isso é muito bonito, havia muita piedade. As pessoas levavam velas, elas colocavam velas sobre o cupinzeiro, velas no barranco, porque o cupinzeiro foi preservado, e aí fizeram uma espécie de barranco assim, e eles me contaram, né, quem viveu essa época, que ali era cheio de velas iluminadas. À noite, imagina, à noite. Não tinha luz. Ainda não havia luz elétrica no lugar. E aí entra o senhor Ovídio, então. O senhor Ovídio, ele fica sabendo na farmácia, por 2 pessoas que aparecem lá, e um deles diz assim, o senhor já ouviu falar da santa? Abre aspas, né? Assim eles falam, né? O senhor já ouviu falar da santa que está aparecendo? E ele diz que não deu a mínima.
Aí depois, no final do dia, volta um outro senhor chamado Dr. José Valeriano, e era promotor de justiça na cidade. E ele diz assim para ele, e aí, o senhor já, falando com o senhor Ovídio, né? Você já foi lá ver a santa, lá onde está aparecendo? Ele disse. Aí ele conta, né, nos escritos dele, no livro, no diário, ele conta que ele não deu a mínima, mas ele já se interessou um pouco mais, porque ele falou, poxa, é o promotor de justiça da cidade falando. E aí ele disse assim, com certeza eles querem construir uma igreja lá, por isso que estão inventando essa história. Olha que curioso. 27 de junho, no mesmo dia das aparições. E ele não vai no dia seguinte. Olha que curioso. Ele estava assim, a princípio assim, deixa para lá, mas no dia 28 ele meditou, não foi lá, e ele falou, eu vou lá. Eu vou no dia 29. Dia 29 de manhã ele pegou uma moto, que ele tinha uma motocicleta, e ele foi pessoalmente ao local. Só que ele chegou lá, padre, tinha muita gente. E ele disse que ficou impressionado de ver muita gente ali rezando, entrando naquele lugar. Uns também incrédulos, porque ele também ouvia muita gente zombando e tal. E ele falou, não vou chegar lá. Diz ele que pegou a motinho, deu a volta no bairro, que era um bairro novo, né, e meio ainda afastado do centro. Não tão afastado hoje, mas na época. Né? E ele deu a volta e foi para casa. E falou, não quero saber disso, não. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. Olha que curioso, no dia 30, eu vou dizer o que ele disse aqui, no diário dele. Ele chegou lá pela primeira vez e ficou cerca de 2 horas. Aí sim ele foi até o local. Ele ouvia os relatos das pessoas, mas ele achava um pouco, porque muitas pessoas aí já estavam dizendo que viam Nossa Senhora. Claro, eu estou falando aqui como alguém que estuda isto, né? Nem todos que diziam que estavam vendo estavam, né? Também existe ali uma certa... todo mundo quer ver, todo mundo quer ver. Mas ele ficou ouvindo aquilo e ele pensou, meu Deus, isso aqui não está certo, isso aqui pode ser um fanatismo religioso. Ele era religioso, mas ele não era assim, estudioso da religião. Então ele começou a pensar, isso aqui pode ser um fanatismo. Mas olha que curioso, no diário dele ele diz assim, ele ouvia as pessoas e achava algumas esquisito o relato, mas ele acreditava que as crianças tivessem visto. Eu achei bonito isso no diário, que ele diz, ele acreditava que as crianças não mentiam, porque ele ouvia o testemunho delas e era muito coerente o que elas falavam. E no dia 31 de julho, olha que interessante, ele volta 2 vezes ao local. Eu achei bonito isso, ele vai ao meio-dia e às 6 da tarde, sabe por quê? Porque alguém disse para ele que era o melhor horário. Eu fiquei imaginando o horário do Ângelus, né? Eu acho que ele pensou. As pessoas pensavam, vai ao meio-dia, vai às 6 da tarde, porque a hora do Ângelus pode ser que a Nossa Senhora apareça. Então ele achava que esse era o horário apropriado para ver Nossa Senhora, mas não viu. Tá vendo? Então ele foi, ele presenciou tudo, ele era, eu não diria que ele era cético, mas era uma pessoa muito equilibrada, muito pé no chão. Um homem de muita, como eu disse no início, muito considerado na cidade. Então, 30 e poucos anos, acho que 32, mas já tinha família. Então, ele era uma pessoa assim que todo mundo respeitava como farmacêutico. Então, ele não ia entrar numa furada, né, digamos assim. E no dia 2 de agosto, eu conto a primeira aparição, a gente depois acrescenta alguma coisa. E no dia 2 de agosto, ele vai ter a primeira aparição. Então, ele vai se aproximar e ele conta no diário dele, é muito interessante, né? Ele chega lá por volta do meio-dia novamente, ele encontra um senhor, José Antônio Moraes, nome do meu pai. E ele chega lá e esse senhor diz, eu vi a santa. Eles chamam assim, a santa, né? Que é lógico, Nossa Senhora. E aí ele diz assim, queria saber do homem como que tinha sido. Às 13 horas ele vai novamente ali e esse senhor estava vendo e dizia, olha lá, eu estou vendo ela assim, assim, assim. E ele fica olhando, não consegue ver. Esse senhor chega a dizer para ele assim, o senhor não vê porque o senhor é ateu. Ele disse assim, eu não sou ateu. É que eu não tive a graça de ver. Eu achei isso profundo também, a humildade dele. Né? Eu não tive a graça de ver, eu não sou ateu. E parecia mesmo, ele diz aqui no diário, que alguma coisa sobrenatural estava atraindo as pessoas ao local. Ele diz isso, ele escreve isso. Parecia que alguma coisa sobrenatural estava atraindo as pessoas para o local. Isso é muito bonito, né? E olha que interessante, ele volta para casa, não viu nada, e resolve voltar às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite, ele vê o menino Antônio Nunes, aquele do Santinho que eu falei, ele vê o menino tendo a visão.
ele vê o menininho que estava lá novamente dizendo, ela está ali. Interessante, padre, eles não caíam em êxtase, como a gente costuma ver hoje. Eles viam de longe ou de perto, mas eles conseguiam falar com as pessoas que estavam próximas também. Eles se comunicavam. Isso é um fato interessante, Dimas. Existe nos nossos estudos de aparições algumas aparições específicas que parece que tem mais ou menos essa modalidade, em que um número um pouco maior de pessoas enxergam, ou até em alguns casos muito específicos, aparições públicas, como, por exemplo, em Zaito, no Egito, que foi, inclusive, reconhecido pela Igreja Ortodoxa do local, e também em Betânia, acho que é na Venezuela, se eu não me engano, onde havia várias pessoas que enxergavam sem entrar em êxtase. Sim. Será que é o caso um pouco também da aparição de Itaúna? Sim, sim. Eu tenho certeza disso, porque ele mesmo, o senhor Ovídio, vai narrar aqui, daqui a pouco a gente entra nessa questão, de que um dia, naquela mensagem principal do dia 27 de novembro, ele vai se ajoelhar aos pés dela. Nesse dia ele se ajoelha aos pés dela. Eu creio que nesse momento, é uma interpretação minha, pelo que eu li, ele realmente entra em êxtase nesse momento, porque ele ficou cara a cara com ela e ele lê o que estava escrito na flâmula. Então, nesse dia, eu acredito que ele ficou mais em êxtase. Mas nos outros dias, ele via ela como uma visão, assim eles chamam. Ela aparecia, ela mexia as mãos, ela, abençoava, e ela trazia o rosário na mão, ela trazia a flâmula na outra mão. Eles viam tudo aquilo, um via, às vezes vinha outras pessoas que também viam. Então, é o caso aí do pai ou do avô, né, dessa senhora que o senhor citou, que também teve essa inclusive, você sabe como que ele entrou nessa história? O bisavô dela, né? E ela é neta do... É um outro nome que ela colocou aí, agora perdeu o chat. Mas assim que ela me falar o nome, se for o senhor Queiroz, eu não sei se é o senhor Queiroz, será que é ele? O senhor Queiroz foi um... De repente você podia contar aí no chat para nós como é que foi a experiência do seu bisavô, né? Depois o Francel coloca na tela. Seria legal, seria importante. Eu estou olhando aqui também no chat para ver se aparece alguma coisa. Mas olha que interessante, padre. E ele vai contar aqui na página 51 do livro, eu preciso falar isso, essa parte, porque eu acho que é o relato fiel. Eu fico imaginando um senhor, né, um farmacêutico, alguém acostumado a passar receitas até, porque naquela época o farmacêutico dava a receita igual ao médico, né? Eu fico imaginando ele narrando de uma maneira precisa, ele era muito pormenorizado, assim, ele era muito, nem não diria metódico, mas ele era muito fiel àquilo que ele via. Então ele vai narrar assim, ó, nessa aparição do dia 2 de agosto, atenção, 2 de agosto é o dia, para quem a gente está acostumado hoje em dia, do perdão de Assis, né? É o dia muito importante aí para a igreja, né? O dia que Nossa Senhora deu lá a indulgência da porciúncula para São Francisco. E olha o que ele diz, então. Ele vai narrar isso, está aqui no livro, ó. Para quem, né, para quem se interessar, infelizmente o livro está esgotado, depois a gente fala sobre isso, mas ele vai narrar aqui, olha de que maneira bonita ele narra. Eu preciso ler, porque de cabeça eu não lembro tudo. Ele diz assim: no dia 2 de agosto de 1955, quando cheguei ali, encostei-me numa árvore que ficava a uns 12 metros do cupim e observava o povo rezar. Uns rezavam com muita fé, mas uma grande maioria dos que estavam duvidava, dizendo que não havia nada. E ele diz: sobre o cupim havia diversas velas acesas. Continuei observando. Neste momento, surgiram no meu pensamento as seguintes palavras. Padre, eu achei isso aqui fenomenal. Estudando a fundo isso daqui, eu ouso dizer, né? Eu não sou intérprete de aparição nenhuma, nem de mensagem nenhuma, mas eu senti aqui um fio que vai unir e que vai ter relação com a mensagem dada à Nossa Senhora. Olha o pedido que ele faz. Ele diz que surgiu na cabeça dele uma ideia de repente, e a ideia era a seguinte: uma oração. Esta oração dizia o seguinte, ele diz: surgiu no meu pensamento as seguintes palavras. Eu vou focar aqui, reforçar algumas palavrinhas que ele diz. Ele diz: ó Virgem Maria, em honra e glória ao Divino Espírito Santo. Vamos lembrar que ele está perto de Divinópolis, né? Em honra e glória ao Divino Espírito Santo, concedei-me uma graça. Então ele pede uma graça. Fazei que eu note a vossa presença. Então olha aí, ele fez um pedido.
fazei que eu note a vossa presença. Não é um homem incrédulo, mas é um homem que tem uma certa, eu diria, muito, não cético também, não me fugiu a palavra aqui, mas alguém muito centrado e que não quer ser enganado. Então ele diz para a Nossa Senhora, ó Virgem Maria, em honra e glória do Divino Espírito Santo, concedei-me uma graça. Primeiro, vamos lá, fazei que eu note a vossa presença. Mas veja, ele queria ver por quê. Aí ele dá os motivos. A oração foi muito bonita. Para que não só para aumentar a minha fé, segundo ponto, me dá a graça para eu aumentar a minha fé. E ele diz, mas também para a conversão dos que não creem. Eu achei isso profundo. Ele não pensou nele somente. Ele pediu a graça de sentir a presença, ele nem falou de ver, ele falou de sentir a presença. Para que, não só para aumentar a fé dele, né, mas para que outros pudessem acreditar e se converter. Então ele foi meio que um intercessor aí, eu acho, né, diante de Deus. Ele pediu para ter a presença dela, para poder sentir mais fé e para que outros pudessem se converter. E, de fato, na vida dele aconteceu isso. Porque o testemunho do Sorovídio, eu não conhecia nada disso. Eu fui pesquisar agora, 8 de setembro, 7, 8 de setembro. Eu percebi que ele realmente pegou o barco, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, andando, né? Que os meninos é que tinham visto, e ele entra no barco de uma maneira muito forte. Então ele diz assim, ó, achei interessante esse pensamento, essa oração, isso também não é por acaso. Ele repetiu 3 vezes a oração. Me lembrou muito o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ele diz que teve a intuição de repetir 3 vezes a oração, porque ele achava que Nossa Senhora assim ouviria a prece dele. E de fato ouviu. E aí ele diz assim na sequência o que aconteceu. Então, olha só. Dá para ler mais um pouquinho aqui? Sim. Ele diz, por segundos depois de fazer a oração, eu vi surgir na minha frente, do lado direito do cupim, a Virgem Maria. Repara que ele não diz a aparição ou a santa, ele diz a Virgem Maria. Eu vi surgir na minha frente a Virgem Maria. Quem está nos ouvindo deve perguntar, mas como é que ele reconheceu de cara que era a Virgem Maria? Padre, isso é incrível. A Nossa Senhora veio igual era na Imaculada Conceição. Ela, na imagem, ela vinha com as mãos postas assim, cabelo solto. Então ele reconheceu imediatamente, olha, essa só pode ser a Virgem Maria. Muito jovem, com os cabelos pretos, soltos, aquele manto azul que eu já narrei, e ela vinha com a mão assim, né? Claro, ela se movimentava, fazia outros gestos, mas a princípio com aquela mão da Imaculada, sabe a mão da Imaculada Conceição? Pois bem, e ele continua dizendo assim, depois continuei a vir aqui por mais, então ele narra, né, que ela, a Virgem Maria, permanecia no local. Ele mudou de posição para ver se não era uma ilusão, se ele realmente não estava enxergando demais, mudou de lugar. Então veja, é alguém que não está ali, eu quero ver, eu vou ver porque eu quero ver. Não, ele até duvidou, não é que duvidou, mas ele chegou a pensar, será que eu estou tendo uma alucinação? Será que eu não estou vendo de fato? E ele vai até o local. Mostrei algumas pessoas que se encontravam ao meu lado e elas também viram. Olha que interessante. Então, foi aquilo que o senhor falou. Tanto em Zayton, quanto também em Betânia, quanto em Knock, na Irlanda, também em Pommern, na França. São lugares onde a Nossa Senhora apareceu para muita gente, coletivamente, né? E ele diz, então, depois continuei a vir aqui por mais de uma vez por dia, por muitos meses, e várias vezes vi a Virgem Maria. Aqui está a foto dele, da época da aparição, né? Um senhor aí, sério, né? De bigode, de óculos. Era um senhor jovem ainda, mas um jovem senhor muito respeitado, como eu dizia. E curiosamente... A Evolina, né, respondeu ali o nome do bisavô dela, que também viu Nossa Senhora, Osório. O François vai colocar na tela aí para a gente ver o relato dela. Olha. Pronto, só, o senhor Osório também é um dos que estão lá narrados lá na gruta, né? No muro da gruta, lá ao chegar na gruta, tem o que eles chamam de 9. Eles dão nome a 9, que são os oficiais, digamos assim, que é aqueles que mais viram. Ou aqueles que viram de uma maneira mais consistente. Os 3 meninos, né? Todos homens. Claro, mulheres também viram, algumas mulheres também, mas a maioria, padre, eram homens. Eram meninos e eram homens, formados, casados. Então, o senhor Queiroz é citado também como um desses, né?
Tem também o senhor Otaviano Gentil, que era baiano taxista, e esse baiano taxista é interessante a história dele, porque ele vai ser uma espécie de anjo da guarda do senhor Ovídio. Quando o senhor Ovídio tem as visões, ele, o baiano, começa a escrever, às vezes, as coisas. Ele é uma espécie de narrador, ele é um apóstolo, eu diria. Ele é também levado lá. E um fato que me chamou muito a atenção, né, desses todos aí que o senhor perguntou quantos são vários, mas os 9 principais, tem o senhor Queiroz. Esse senhor, ele foi lá, havia 28 anos que ele não pisava numa igreja. E ele viu a Virgem Maria. E detalhe, padre, isso também me comove, porque ele não sabia o que era o terço. Ele nunca tinha visto, assim, não sabia para que servia aquilo. E ele vê Nossa Senhora com um terço na mão. A gente sabe que é o terço, mas ele não sabia nem o que era aquilo. E ele pergunta, o que é isso? Para que serve isso para ela? E ela mostra para ele, assim, balança o terço. Sabe o que ele faz? Ele sai dali, o senhor Queiroz, não o senhor Ovídio, o outro, né? Ele era muito calado, diz que era um homem muito calado, muito intimista, ele pouco falava. A família dele, o pessoal, os vizinhos, tinham até um pouco de medo, era um senhor muito taciturno, muito fechado. Quando ele vê Nossa Senhora com o terço na mão, ele vai nas lojas da cidade procurar um terço igualzinho, e ele acha. E ele diz assim, eu quero um terço igual àquele que eu vi na mão dela. Diz que era um terço brilhante como gotas de água, como pedras preciosas. E ele se converte. Esse homem, 28 anos depois, vai se confessar. E ele vai ser um testemunho vivo. Olha, isso é de arrepiar, né? Porque ele vai ser um sinal muito forte. Olha o que o senhor Ovídio tinha pedido, né? Que Nossa Senhora desse a graça dele sentir a presença, para aumentar a fé dele e para a conversão dos outros. Pois bem, Nossa Senhora atendeu o pedido. Nossa Senhora veio, se apresentou, e converteu muita gente. Claro, a Nossa Senhora é intercessora, né? Ela é a grande intercessora que nos leva a Jesus. Então, o senhor Ovídio, o senhor Queiroz, esse senhor também citado aí pela neta, né? Todos esses foram videntes e estão todos retratados no muro, né? Quem está me ouvindo lá de Itaúna deve saber o nome de todos eles, né? Todos já falecidos, a maioria, todos eles já falecidos. Mas aí... E além disso, Dimas, um fato importante que acontece em muitos locais de aparições são sinais sobrenaturais que muitas pessoas veem. No sol, na lua, nas estrelas, cheiro de rosa, cheiro de incenso. Eu mesmo já vi algum desses sinais em um santuário mariano, em 2, na verdade, um dia eu conto sobre isso. Ou então sinais na mata, né? Nós temos um áudio de uma senhora chamada Janete, que inclusive o Miguel fez a gentileza de nos passar, que ela testemunha aquilo que ela viu em Itaúna. Sinais sobrenaturais que, quando são reais, confirmam a presença de Nossa Senhora no lugar. Inclusive, como tem muita gente de Itaúna aí no chat, eu vou pedir para quem já viu algum sinal sobrenatural testemunhar para nós também no chat, tá? O François vai colocar o áudio da Janete para a gente escutar, Janete é de Itaúna, para a gente escutar o que ela viu, certo? Enquanto isso, se vocês de Itaúna, ou se você que visitou Itaúna já viu algum sinal, coloca para a gente no chat também. Dá para colocar o áudio já? Vamos lá, vamos escutar. Então, Miguel, você pediu para eu te mandar um áudio te contando dos sinais que Nossa Senhora nos mandou na gruta aqui em Itaúna, né? Pois é, eu não lembro precisamente a data. Acho que foi em meados de 80, não foi? Não lembro precisamente, mas não importa, vamos aos fatos. Na época que eu fiquei sabendo, né, que teria um sinal na gruta, eu fui para lá para ver, sabe? Não que eu não acreditasse, entendeu? Mas porque eu queria ser beneficiada com aquela graça, sabe? Eu acho por isso que Deus me beneficiou. Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei antes de meio-dia, claro, né? Cheguei por volta de 11h30, 20 para meio-dia, e fiquei lá rezando, na gruta, sabe? E já tinha bastante gente lá. Aí deu meio-dia, nada. Meio-dia e 20, nada. Meio-dia e meia, nada. Aí o povo é muito ingrato, né? Aí eu lembro que na época o povo começou a murmurar, sabe? É mentira, tá vendo? Não vai acontecer nada não, é mentira. E o povo falou, já tá aqui perdendo tempo. Alguns ficam falando assim, sabe?
Aí o pessoal pegou a Raquel, ela estava brincando, que ela era bem menininha. Ela estava brincando lá com as outras crianças que estavam lá, então eles pegaram ela, colocou ela até em pé, em cima daquela mesa lá da gruta, sabe? Colocou ela em pé, em cima do altar da gruta, né? Virada para a imagem de Nossa Senhora. Na época era Nossa Senhora de Lourdes, porque até então não tinha de Itaúna ainda, né? Então colocou ela virada para a imagem e a Raquel de repente entrou em êxtase, sabe? Ela até caiu a boquinha assim, ó. Ficou de boquinha, ficou assim inerte, olhando para a imagem inerte, como se ela não estivesse ali, sabe? Como se ela estivesse num outro patamar, entendeu? Ela ficou meio que em êxtase. Então ela ficou assim um tempo, de repente ela virou para frente, virou para a gente e falou assim: ela falou que este é o horário dos homens e que ela vai se manifestar no horário do céu. E pulou da mesa e voltou a brincar. Miguel, quando deu 1 hora em ponto, começou os sinais, sabe? De repente a gente estava assim, aí alguns falavam assim: gente, olha as árvores, olha a cor das árvores. Então, Miguel, aí eu comecei a olhar e comecei a ver também, sabe? Eu olhava para as árvores assim, as folhas das árvores, as copas das árvores ali da gruta estavam todas tingidas num tom amarelado, como se fosse sobre o brilho da luz do pôr do sol, sabe? E era meio-dia, né? No horário de Deus era meio-dia. Então estava toda amarelada, assim, como se fosse pôr do sol. Todas as folhas naquele tom amarelado, sabe? E aí cada hora um chamava atenção para uma coisa e falava assim: gente, olha o céu, gente, olha as velas. E aí eu comecei a olhar as chamas das velas que estavam acesas, sabe? Elas ficaram da cor, como é que eu vou te falar bem preciso? Sabe as árvores de Natal de antigamente, que tinha aquelas bolinhas de vidro que quebrava facilmente, que era num tom rosa choque? Então, as chamas da vela, Miguel, ficavam daquela cor, estavam daquela cor, sabe? E aí eu olhei para dentro da gruta, sabe quando tem neblina? Que fica tudo embaçado e você não vê nada, fica tipo uma névoa, né? Então, dentro da gruta estava uma névoa em volta, como se fosse uma grande nuvem, sabe? Aí você não via o chão, você não via aquele pedestal lá de pedra que fica a imagem em cima, entendeu? Mas eu só via a imagem de Nossa Senhora. A gruta todinha ficou envolta naquela névoa, sabe? E destacava só a imagem dela. E aí eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, Miguel, eu consegui olhar para o sol a olho nu. E o sol, ele era uma bola verde, mas um verde lindo, um verde num tom que eu não sei nem expressar, sabe? Era aquele verde maravilhoso, ele girava em círculo. E em volta dele as nuvens faziam como se fossem desenhadas, como se elas desenhassem, sabe? Aí em volta do sol eu vi o Espírito Santo, uma pomba perfeita, sabe? Era uma nuvem em volta do sol que era uma pomba perfeita. Tinha pessoas que falavam lá que viu o coração em volta do sol, muitos sinais, mas eu vi isso, entendeu? E foi assim, sabe? Mas foi muito bonito mesmo. Então, estava tudo assim, maravilhoso, sabe? Nossa, até falar que eu fico emocionada, eu acho que eu fico até meio eufórica de tão bonito que foi. Foi isso, falou? Tchau, beijinho para você. Então, Miguel, você pediu para eu te mandar um áudio te contando da. É isso. Então, quando a gente vê esses testemunhos de gente simples, né, mas com tanta autenticidade, a gente percebe que tem alguma coisa mais acontecendo. Como que está o chat, Franciel? Vamos ver se mais alguém comentou aí a respeito. Tem relatos. Tem relatos, padre. De sinais aí. Pode colocar na tela o que for interessante. Enquanto ele coloca, padre, eu estou ouvindo aqui. Uma neta, aquela neta do senhor lá que teve as visões, ele disse assim: este ano, no aniversário das aparições, eu senti um cheiro fortíssimo de rosas. Questionei com outras pessoas e elas também sentiram. Foi lindo. Olha aí. Ela está dizendo, a neta, a bisneta daquele senhor que a viu na época, né? Ele está dizendo isso daqui. Algumas pessoas estão me lembrando ali, né? Mas a gente já citou que o Eduardinho está vivo. Sim, ele está vivo, é uma ótima pessoa. E é isso. E mora lá perto, sim. E vai à gruta sempre. Testemunhos, né? Vamos agora para o que interessa, Dimas. Qual que é a mensagem de Nossa Senhora em Itaúna? Sim. Eu chamo isso de a grande aparição. Eu vou dizer, né? Eu ouso dizer que foi a grande mensagem, a grande aparição
que foi, olha que interessante o dia. No dia 26 de novembro, véspera da Nossa Senhora das Graças, o que ele tinha pedido? A graça, né, de ver a graça. Então, no dia 26 de novembro, 40 minutos, ele diz, Nossa Senhora ficou com um triângulo nas mãos. Quando eu falo triângulo, não era algo fixo, assim, como se fosse duro, era como um pergaminho, em forma de triângulo, transparente e brilhante. Na mão direita, ela trazia um rosário, e na mão esquerda, ela trazia esta flâmula, que é isso que está de novo, eu vou mostrar, não sei se dá para ver, aqui na imagem, olha aqui, né? E que tem, inclusive, na arte da live aí. Olha que interessante, 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. E ele já havia visto Nossa Senhora algumas vezes, padre, porque ela não vinha somente como a Imaculada, com as mãos assim, cabelo solto. Ele chegou a vê-la também de toda de preto, com um véu branco transparente até o chão. Então, ela lembrava muito Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade. Ele a viu muitas vezes ajoelhada, com uma taça na mão, né, triste, olhando para a taça. Eu fico pensando, será a taça da justiça divina? Será a Garabandal, copa, né? A taça que está transbordando, né? Perfeito. Eu acho que é isso, porque ela rezava diante dessa taça ajoelhada. Ele viu isso muitas vezes, senhor Ovídio. Os outros eu não sei dizer, mas ele narra isso no diário dele. E no dia 27 ou seria de novembro, o cálice com o sangue de Jesus? Outra interpretação, né? não sabemos. Mas eu penso que seja o cálice da justiça, que estava, como dizem em Garabandal, transbordando. Porque ela, sempre que aparecia com esse cálice, também outras cenas apareciam. A cruz atrás, às vezes apareciam também crianças. Ele via do lado de Nossa Senhora, às vezes, uma criança maltrapilha também, como foi também os meninos viram. Uma menina vestida, ele dizia, como virgem, com coroa na cabeça, de rosas, quer dizer, alguém que se dedicou, né, representando talvez a humanidade, não sei. Mas olha, a grande aparição, como eu dizia, é que Nossa Senhora vem no dia 27 de novembro com esta flâmula, né, vamos chamar assim, com uma flâmula transparente. Ele diz que dava para ver o vestido de Nossa Senhora atrás, mas que mesmo assim dava para ler as letras, né, muito curioso. E ele lê as palavras iniciais escritas no triângulo, ele anota num papel. De longe, ele vê que naquela flâmula tinha iniciais de letras. Eu achei isso muito curioso, porque eram as iniciais das palavras, mas ele não via toda a palavra. E ele anotou as iniciais num papel que ele tinha no bolso, numa caneta. Só que depois ele ficou tão entusiasmado que ele se aproximou. E quando ele se aproximou dela, ele caiu de joelhos, ele narra, e aí sim ele pôde ver, olha, palavras dele do diário. Ele ajoelha-se e ele diz, eu vi nitidamente, em letras maiúsculas, de cor amarelo-dourado, as seguintes letras. E aí ele ficou tão, assim, impressionado de ver Nossa Senhora tão de perto, que ele já não estava mais com o papel na mão. Acho que ele tinha deixado lá no lugar, ou no bolso, ou na mão do baiano que acompanhava ele, e ele anota na mão. Olha que interessante, ele anota na mão essas palavras. Vamos às palavras que estão na flâmula? Vejam a resposta da oração dele. Jesus Cristo, eterno Deus. O paganismo ameaça o mundo. Isso é uma chamada de atenção, né? Isso em 1955, hein? O paganismo ameaça o mundo. Olha aí. E agora nós estamos vivendo isso na pele. E ela diz aí em forma de profecia, na mesma flâmula, erguei o altar, orai com fé. O que ele pediu? Fé, não foi? Pediu que ele tivesse fé, que as pessoas também tivessem fé. Então ela pede, erguei o altar, orai com fé, e vós vereis o milagre da conversão. Está aí. Então essa mensagem, se a gente for analisar profundamente, eu fiz isso, né, meditando sobre ela é de uma riqueza profunda, né? Eu gostaria até que o senhor comentasse, porque o senhor, como padre, né? Riqueza teológica, né? Jesus, que é verdadeiro Deus, que é verdadeiro homem, uma humanidade que está voltando a ser pagã, por isso o paganismo que ameaça o mundo, erguer um altar, que é muito mais do que construir um altar físico, mas que nós sejamos um povo de adoração, né? E sim, vereis o milagre da conversão, que já é uma profecia que aponta certamente para o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria. Coloca ali o testemunho do Miguel, Franciel, falando da cura do pai dele através
da água que sai da gruta, meu pai recebeu uma cura do olho através da água da gruta. E agora eu quero emendar esse momento também, e eu quero ler em público aqui essa mensagem que durante muito tempo permaneceu em segredo, mas que desde 2014 tem sido já divulgada, mas acredito que nunca foi falada assim para um grande público. Nós estamos com 650 pessoas ao vivo agora e certamente milhares de pessoas vão assistir a live depois. Então essa mensagem, que é altamente profética, Nossa Senhora deu em 1957 em Itaúna, que fala do futuro do mundo, do futuro da igreja e do futuro do Brasil. Se eu não me engano, Padre, foi para o Dr. Ovídio essa mensagem, Dimas? foi. Mas posso fazer um parênteses antes disso? Sim. Como essa mensagem é de 1957, eu acho interessante falar isso aqui também. A Nossa Senhora, lá, muitas vezes não falava a mensagem, mas a mensagem aparecia sempre escrita. Às vezes aparecia na flâmula, como foi o caso aí de 27 de novembro. Às vezes aparecia no céu, assim, ou mesmo na... Por exemplo, ela, Maria, Nossa Senhora, uma vez veio escrito no peito dela, em letras douradas, Maria Virgem Imaculada. Veio escrito isso assim nela, na roupa dela. Então eles conseguiam ler, interpretar, não era só ela falando. Uma mensagem que foi dada antes do senhor ler essa daí, que é a principal, a mais forte, que tem um teor realmente apocalíptico e tal, e profético, ela também disse assim, apareceram essas palavras, e o senhor Ovídio que viu: piedade, paciência e penitência. Nossa Senhora pedia essas 3 coisas. E depois, aliança com Deus, e finalmente, propagai a fé e a caridade. Nossa Senhora disse também isso, escrito. Além da flâmula, antes do senhor ler a mensagem, tinha também isso, propagar a fé e a caridade. Eu acho que é isso que eles fazem até hoje, sabe? Depois a gente vai comentar. Exatamente. Então, essa mensagem dada em 1957, colocada pela primeira vez aqui ao grande público. Presta atenção no caráter profético dessa mensagem. Diz o seguinte: ouvi-me, dizei ao sacerdote de Deus para dizer ao povo. Então era a vontade de Nossa Senhora que isso aqui fosse dito. O sacerdote de Deus naquela época era outro padre, acredito. José Neto, mas concretamente aqui, eu quero cumprir essa missão hoje. Eu, como sacerdote, quero dizer ao povo essa mensagem de Nossa Senhora. Ela continua falando: grandes tormentos ameaçam a humanidade. Cultivai a terra, para não faltar provisões nos dias tormentosos. Só abrir um parênteses aqui. Tem muitas pessoas que se preocupam em estocar alimentos, né? É questão dos tempos da tribulação e tal. Das aparições que eu estudo, nenhuma fala propriamente em estocar alimentos. Porém, o que para mim é mais claro? Aquilo que Nossa Senhora disse em Símbris, que o comunismo não chegaria ao interior do Brasil, e aqui ela está falando para cultivar a terra, para não faltar provisões. Então, eu penso que não é tanto a questão de estocar alimento, não, mas é nós caminharmos para uma espécie de autossubsistência, e eu acredito que nós já vimos, por aquilo que nós vivemos nos últimos anos, que não dá para confiar muito no sistema, né? Ele desmorona de uma hora para outra. Então, Nossa Senhora fala isso. Aqui acredito que ela está falando de uma autossubsistência. Cultivai a terra para não faltar provisões nos dias tormentosos. E ela continua: orai, fazei penitências, rogai a Jesus Eucarístico para que o Brasil não seja atingido. Homens ímpios, negando a existência de Deus, querem transformar o mundo em antros para impor à humanidade ideias perversas. Sacerdotes, abandonando o caminho de Deus, põem em perigo a fé do povo. Olha que profético, Dimas. Sim. Em 1957, Nossa Senhora falando de sacerdotes colocando em perigo a fé do povo. E o que veio logo depois, né? Logo nas depois. décadas seguintes?
Exato. E o que nós vemos hoje, o que Nossa Senhora falaria hoje, né? Quando essa apostasia, essa perda da fé vai tomando conta. Aí olha só o que ela fala, isso aqui é mais profético ainda. Mães que, perdendo o amor maternal, provocam crimes horríveis. Eu não vou aqui especificar para não cair a transmissão. Todo mundo mas sabe. Mas todo mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil nessa semana. Está na mensagem de Itaúna, Dimas. Olha só. Mães que, perdendo o amor maternal, provocam horríveis crimes. Sim. Ela continua. Crianças vivendo no abandono são escandalizadas pelos ímpios. E Deus, vendo todas essas iniquidades, lançará sobre a humanidade um grande castigo. E quando chegar a hora, terríveis raios de luz cairão sobre grande parte da humanidade, e 1/3 dela perecerá. Isso aqui não deve nos impressionar, não, porque isso é um dado do livro do Apocalipse. É um dado da escatologia cristã. A sexta trombeta do 7º selo do Apocalipse diz que 1/3 dos habitantes da Terra perecem. Então a senhora está falando aqui. Raios de luz cairão sobre a terra, muitos terão morte lenta. Agora olha o que ela fala. 61 santos sacerdotes de Deus serão mártires, dando o próprio sangue para remir as ofensas feitas a Deus pelos ímpios. Eu fiquei pensando o que poderia ser 61 padres mártires. A nível de mundo parece que não. Seria algo muito pequeno. Em poucos dias lá no Oriente Médio, certamente 61 sacerdotes são mártires. Possivelmente Nossa Senhora está falando aqui em termos de Brasil, né? 61 padres no Brasil, assim eu interpreto, darão a vida por Jesus num tempo de tribulação. Aí ela continua falando. Metade do mundo cobrirá de luto por 3 dias. Parece alguma ligação com os 3 dias de escuridão, que falam em outras profecias. O que é metade do mundo se cobrindo de luto? Bom, o luto, a cor do luto é preto, escuro. Parece haver alguma ligação, quem sabe, com os 3 dias de escuridão. Ah, padre, mas os 3 dias de escuridão é no mundo todo. É difícil interpretar exatamente, mas tem profecias que falam que por um tempo a Terra vai parar de girar. Quem sabe a metade do mundo que estaria coberta seria que tivesse em direção ao Sol, então todo mundo estaria na escuridão, não sei. Mas isso não é importante, o que é importante é que a gente viva a mensagem. Ela continua falando, quando passarem os tormentos, Nossa Senhora sempre termina falando da vitória, né? Ela não vem nos anunciar medo, ela vem dar esperança. Aqui ela fala do triunfo do coração imaculado, olha só o que ela fala. Quando passarem os tormentos, muitos acenderão velas nos altares e agradecerão a Deus por terem sido poupados. Os homens farão aliança com Deus. Na cidade santa, não sei se está falando de Jerusalém, de Roma, haverá uma grande demonstração de fé religiosa, que será assistida por representantes de todos os povos do mundo. Dizei ao sacerdote de Deus que 3 escolhidas de Deus serão futuras santas em terras brasileiras. A irmã Dulce já é. Ela é uma santa brasileira que nasceu aqui no Brasil. Então tem mais 2 ainda. Esperando aí. Quem sabe não é a irmã Adélia de Simbres? Quem sabe? A irmã Malha de Campinas? Já daria 3. E aí diz assim, ó. E vós, videntes, serão muito caluniados. Os ímpios procurarão negar essas minhas aparições para poder diminuir a fé do povo. Ficai tranquilos. Sofrei com paciência e tendes fé, porque eles não vencerão. Essa é a mensagem de Nossa Senhora para nós. Ficai tranquilos, sofrei com paciência e tendes fé. Dimas, eu sei que o tempo é curto.
O que você só tem uma para questão considerar da mensagem e de tudo isso que a gente está falando hoje? Sim. E foi tão importante essa mensagem que ela foi dada em 2 dias seguidos. Ela foi dada no dia 31 de março e depois ela continuou no dia 5 de abril. Então, em 2 momentos. Aí o senhor leu ela na íntegra, mas ela foi dada em 2 momentos, assim, distintos, né? Interessante. O senhor falou aí do senhor Ovídio e tudo, a gente falou muito dele, só para a gente encerrar. Ele era um homem tão sério que tudo ele levava aos sacerdotes mesmo. Então, isso daí, por exemplo, essa mensagem e tantas outras, ele entregava o diário dele para o bispo, né? Tem aqui as datas todas que ele entregou os diários. Ele era sempre muito atencioso mesmo com a igreja. Ele não fazia nada sem consultar o padre, que na época era o padre José Neto, e foi o padre que ele mais teve ali presente, que celebrava missas lá no local e tal. E ele realmente levou muito a sério essa missão dele, até a morte dele em 2002. Aliás, antes da morte dele, ele foi velado lá na Gruta de Itaúna. Antes da morte dele, as pessoas contam que ele era fiel à igreja, chegou a ser ministro lá da paróquia lá de Santana, foi colocado lá pelo bispo da época como ministro. Então, ele era uma pessoa muito atuante. Então, o senhor disse o que eu teria ainda para dizer, é que no dia 11 de fevereiro de 58, a gente falou do ano 57, agora a mensagem, como eu falei, a gruta foi construída. E essa gruta, ela está lá até hoje. Tem gente aqui no chat perguntando como chega lá. É só chegar na cidade e se orientar, né? Vai no bairro de Lourdes, não é longe do centro, não. Eu fui a pé, né? E aí, para contar a minha experiência rapidinho para a gente encerrar, eu estive lá no dia 8 de setembro, a mando do padre, né? Obedecendo aqui o padre para fazer uma visita técnica, vamos dizer assim, e fui lá conhecer a gruta. Então, tive a sorte de encontrar lá de cara 2 senhores, o senhor Mário e o senhor Pedro, que devem estar assistindo aí. E o senhor Pedro falou para mim assim, eu tinha acabado de chegar, né? Não tinha ido nem para o hotel ainda. E ele disse, você quer que eu te leve lá na gruta? Eu falei, bora. E fui à gruta. Então, eu percebi essa gruta maravilhosa, toda feita de pedras dali da região mesmo, né? É uma região de muito minério, né? Então, são pedras de minério. E foi construída, e hoje está lá a imagem de Nossa Senhora de Itaúna. A gente podia depois finalizar com a oração, se o senhor permite, aí, da Nossa Senhora de Itaúna. Mas, então, toda essa movimentação hoje acontece. E o que mais me chama a atenção, padre, é o Terço dos Homens. Ele foi fundado lá no dia 2 de agosto, no dia da visão do senhor Ovídio, de 2006. Então, não faz tanto tempo assim. Em 2006, foi criado lá o Terço dos Homens. E isso impressionou o bispo, impressiona todo mundo. O próprio Miguel, que era menino na época, ele contou hoje para mim, que ele ia lá quando era criança, que para chegar lá, às vezes demorava até, digamos assim, quase 1 hora para chegar lá perto da gruta, de tanta gente que tinha. Então, já chegou a reunir lá 2.500 homens rezando o terço. Eu acho, padre, que com essa live, para quem é de Itaúna, fica aí o convite. Volte a rezar na gruta. Amanhã, sábado, tem missa lá. Tem cerimônias, tem missa na capela, tem missa na gruta, tem o Santíssimo Sacramento para ser adorado lá do lado da capela, né? Não na gruta, um pouco antes da gruta, na chegada da gruta. Seria interessante lembrar que o Terço dos Homens, eu acho que é um grande sinal, tanto que o bispo vai dizer isso, né? O altar da fé foi erguido. A gente vê 1.000 homens, 2.500 homens, depende da ocasião, rezando de joelhos. E uma coisa bonita, padre, que eu descobri, eles passam depois um manto com a Nossa Senhora desenhada, a Nossa Senhora de Itaúna, sobre a cabeça de todos, assim. Ela cobre todos com seu manto. Atenção, homens de Itaúna e região, mineiros, o grupo dos homens, estou aqui com a camiseta deles que eu ganhei, Filhos de Maria. Eles se reúnem lá toda quarta-feira às 20 horas. Era a hora que o seu Ovídio via Nossa Senhora. Então, nesse horário é um horário sagrado. Toda quarta-feira, às 8 da noite, os homens se reúnem. Claro, a pandemia deu uma diminuída, mas, sabe, eu conversei com o senhor, que é o responsável do Terço dos Homens, que agora me fugiu, peço perdão o nome dele, mas ele me dizia assim, olha, o nosso grupo começou com 17 homens. O padre da paróquia, em 2006, chamou 17 homens e disse, vamos rezar o terço lá na gruta? 17, padre. É curioso isso, né? Por que 17, né? Não sei. Mas aí, desse 17, foi multiplicando, frutificando, e esse senhor me dizia assim, com muito carinho, né? Ele foi muito atencioso, ele dizia assim, Dimas,
Hoje o nosso grupo lá nem é tão grande mais, sabe por quê? Eu gostei muito do que ele falou. Porque a gente foi se dividindo para evangelizar. A gente está em várias paróquias, em várias capelas, a gente não ficou só lá. Tem gente que não pode vir lá, a gente vai até eles. Padre, olha que bonito. Durante a pandemia, minto, um pouco antes, perdão, eles iam visitar os doentes e rezar o terço com os doentes nas casas. E ele disse assim, nós paramos durante a pandemia por conta do perigo, né, tal, da infecção e tal, mas nós precisamos retomar. Então, eu faço de novo o convite, né, eu estou aqui hoje com a camisa, eu vesti a camisa aí que o senhor Mário me deu, e voltem a rezar, homens de fé. Nossa Senhora disse, erguei o altar da fé e vós vereis o milagre da conversão. Quantos homens, quantas crianças, quantos jovens, padre, hoje estão se encaminhando para o paganismo? O paganismo não é coisa da Grécia Antiga e de Roma Antiga, não. Ele está presente na nossa vida, porque a gente deixou de adorar Jesus, deixou de ir à igreja, deixou de rezar, para ficar no celular, para ficar no boteco, para ficar não sei aonde. A gente virou pagão. A gente é pagão batizado, pior ainda, porque a gente recebeu o batismo e a gente não segue aquilo que a gente tem que seguir. Então, homens, mulheres também. Tem missa lá no sábado, amanhã tem missa. Amanhã tem missa lá, eu só esqueci o horário, mas depois eu vou falar o Instagram deles para vocês seguirem. Então, homens fiéis da região de Itaúna, voltem a rezar o terço, sejam filhos de Maria, andem por lá. Vocês vão conhecer um lugar, padre, eu estive lá, e eu confesso para o senhor que eu me emocionei. Todos os dias que eu fui lá, tanto no dia 7 quanto no dia 8, e 8 foi aniversário de Nossa Senhora, eu me senti lá muito bem. É um lugar onde a gente sente muita paz e muita presença de Deus, de Nossa Senhora, não tenho dúvida. Depois participei da missa também em Santana, que é a igreja matriz, e foi impressionante, um dia de semana, a igreja lotada, com órgão tocando, uma missa solene, bonita. Eu fiquei impressionado na fé daquele povo. E eu posso fazer uns agradecimentos antes da gente terminar? Claro, eu só quero comentar ali uma pessoa que disse assim, padre, venha aqui na gruta, o senhor pode vir aqui, eu vou, só que eu vou disfarçado. Eu vou para rezar, eu vou disfarçado, não vou avisar ninguém. Não, me tá avisado já. Avisa. A gente vai junto, se o senhor me avisar. Mas olha que bonito, padre. Eu queria agradecer porque, como eu dizia, o senhor Mário e o senhor Pedro foram dois senhores que eu cheguei lá, era um dia de feriado, né, 7 de setembro, a igreja fechada, e aí eu fui procurá-los porque eles estavam perto da igreja, e eu vi que eles tinham uma camiseta. Olha como é importante, né? Eles estavam com a camiseta, assim, de Nossa Senhora, e eu me aproximei. E esses dois senhores, o seu Mário e o seu Pedro, foram tão bacanas que o seu Pedro, principalmente, os dois, mas o seu Pedro falou, você quer que eu te leve lá? Eu falei, quero. Eu não fui, eu fui no hotel, guardei a mala, a bagagem pequena que eu tinha, e fui para a gruta. E lá na gruta, padre, a gente já rezou o terço. Logo no dia seguinte, rezamos de novo, depois encontrei o Eduardinho, e eu quero agradecer muito também, depois o seu Mário me levou na casa dele, olha, o mineiro é gente boa. O seu Mário não me conhecia, me levou na casa dele com a dona Neuza, almocei 2 dias na casa dele, né? Ele me deu lá alimentação, e ficou conversando comigo. Depois conheci também a dona Marlene, atenção, porque a dona Marlene é a responsável da gruta. Sigam, por favor, está lá no Instagram, Gruta Nossa Senhora de Itaúna, tudo junto, procure no Instagram, Gruta Nossa Senhora de Itaúna, depois ela vai mudar o nome, mas por enquanto é esse. O Miguel também, que apareceu no dia seguinte, esse rapaz aí que se disponibilizou a contar tanta coisa pra gente, né? Dona Marlene foi quem me deu esse livro, é uma relíquia, né, que ela pegou lá da biblioteca e me deu, porque ela sabia que eu estava investigando, pesquisando, como disse o senhor aí, né, investigando. Depois o Miguel, que tem aí o site Aparições de Itaúna Oficial, né, sigam também ele, o Instagram dele, que vai também contar muitas coisas. E também agradecer de maneira especial a Ângela, também que eu conheci lá na paróquia, uma moça super gente boa, me deu carona até a gruta, me buscou. Eu nunca me senti tão bem num lugar, porque os filhos de Nossa Senhora são assim, eles são do coração aberto, eles não têm egoísmo, eles se colocaram à disposição. E, finalmente, quero agradecer o Eduardinho. O Eduardinho está assistindo aí, padre, com a família dele, ele é aquela criança, hoje, né, um senhor que viu Nossa Senhora, ele me deu um testemunho muito bonito, eu perguntei para ele qual era a importância daquele lugar para ele, está gravado aqui, depois eu lhe mando.
E ele deu um testemunho lindo, né, contando que, porque ele mora perto, então dizendo assim que aquilo ali é tudo para ele. A fé dele se reforçou. Hoje ele me contou que a família dele também participa ativamente da igreja. Uma filha dele é ministra da Eucaristia. Então, eles estão muito ligados. Eu tive que citar o nome deles, porque senão eu ficaria em dívida, né? E agradecer especialmente o senhor também, porque confiou, né, no nosso trabalho, e também aos assistentes que estão aqui, porque a gente tem que estar a serviço, né? Às vezes faltava coragem, faltava um monte de coisa aí sim para ir, e não dava certo o dia, mas Deus proveu tudo. A providência de Deus é maravilhosa, eu só tenho a agradecer. E eu fecharia com essas palavras como um testemunho mesmo. Eu me senti em casa, porque a casa da mãe, a gruta de Nossa Senhora de Itaúna é a casa da mãe. Eu tenho certeza que se você está ouvindo agora e mora perto e visitar, você vai sentir o mesmo que eu senti. Uma grande paz, uma grande unção mesmo, que a gente respira no ar. É fácil rezar lá. Eu rezei 2/3 lá num dia com as pessoas, porque eles vieram, eu falei, vamos rezar? Dava vontade de rezar. Não é um lugar que a gente vai para fazer turismo, é um lugar que a gente reza. E só a última coisa, Padre, antes da gente encerrar, me perdoe, para as pessoas também seguirem, se puderem, depois o nosso Instagram, Serviço da Rainha Oficial, porque também lá eu postei vários videozinhos. E também o nosso canal aqui, que eu fiz um vídeo bem bacana, o senhor já disse, já recomendou, mas eu peço novamente que assistam o vídeo que eu fiz. Com muito amor, com muito carinho, eu narro a história do passado e faço filmagens do momento que eu estive lá. Agradeço imensamente, não tenho palavras. Segue aqui, então, o canal A Serviço da Rainha, do nosso amigo Dimas, o detetive das aparições. O link está aqui na descrição. E graças a Deus, o nosso canal Padre Francisco Amaral tem tornado conhecidas várias aparições que até então o demônio estava escondendo. Então a gente está fazendo esse trabalho aí de colocar nos holofotes aquilo que Nossa Senhora tem feito no nosso país. Se você não podemos não esconder segue ainda, aquilo. se inscreve aqui no nosso canal Padre Francisco Amaral, que eu escrevi. Quero mostrar os 2 livros que eu escrevi. Você vai se inscrever aqui no nosso canal Padre Francisco Amaral, mas você pode também adquirir os 2 livros que nós publicamos pela Canção Nova, Sou Todo Teu Maria, que vai ajudar você a viver uma consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Se você acha o Tratado da Verdadeira Devoção muito difícil, esse livro aqui vai te ajudar, vai ser o primeiro passo para você entender o tratado. Não vai substituir o tratado, mas vai te ajudar a entender o tratado. Sou Todo Teu Maria. Prefácio do Padre Paulo Ricardo, Padre Gabriel Vilaverde e do professor Felipe Aquino. E também o meu segundo livro, também pela Canção Nova, Os Segredos da Virgem Maria, em que eu falo sobre Nossa Senhora na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, e também as principais aparições marianas da história da Igreja. Você pode adquirir os 2 livros pelo loja.cançãonova.com, ou então, mais fácil ainda, segue nas páginas do YouTube, do Instagram, Padre Francisco Amaral. Se você me seguir no Instagram, na página Padre Francisco Amaral, tem o link na bio, em que você clica e já pode também adquirir os 2 livros marianos. Também no Instagram, Dimas, uma vez por semana, eu abro a caixinha de perguntas, que é a oportunidade para a gente poder conversar e trocar ideias sobre muitos assuntos. E aqui no canal do YouTube, Padre Francisco Amaral, se você ainda não é inscrito, toda semana tem vídeos sobre as aparições marianas, sobre a consagração, sobre o final dos tempos. Segue a gente. Eu vou dar a bênção final, mas antes disso, o Dimas vai fazer a oração. Sim. E, padre, enquanto eu acho a oração aqui rapidinho, deixa eu lhe falar uma. Eu lá em... já está aqui. Eu fiquei feliz de ver os seus livros lá nas livrarias de Itaúna. Eu não lembro o nome das livrarias, mas estava lá o seu livro, do Padre Gabriel Vilaverde. Eu fiz até um áudio para o senhor, lembra? E está tudo vendendo lá. É uma benção. Olha a oração, então, que o bispo... não sei quem fez a oração, mas o bispo depois ele complementou e ele que deu a divulgar esta oração. Então, olha só. Posso ler? Claro. Fazemos como uma finalização, então, né?
E a gente reza. Eu vou pedir a todos, então, que se coloquem realmente lá na gruta, espiritualmente, né? Coloquem-se aos pés da Virgem Maria, a mãe da fé, eu chamo, né? Eu não sei por quê, porque do lado tem a palavra fé, que o senhor Ovídio viu também muitas vezes escrito no céu. E eu vou ler, então, e rezar em nome de cada um de vocês. Se coloque espiritualmente aos pés de Nossa Senhora. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que vos dignastes aparecer a vossos servos na gruta de Itaúna e nos transmitistes o pedido de vosso divino Filho, Jesus Cristo, eterno Deus, erguei o altar, orai com fé e vós vereis o milagre da conversão. Eis-nos diante do vosso altar, para vos implorar humildemente. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa oração tem aqui a data, 15 de agosto de 2015, foi atualizada pelo bispo da época. Ele acrescentou a palavra servos, porque até então estava a palavra servo, era o senhor Ovídio, mas ele veja que ele acreditava que mais pessoas tinham visto, não só o senhor Ovídio. Ele é o principal, talvez, mas outros também. Então é isso. Esta oração belíssima, né? Se vocês podem rezar sempre, que essa live, Padre, chegue, meu desejo é que chegue a muitos corações. Eu estou aqui muito feliz, realmente, de ter viajado para lá, não foi fácil, mas de ter cumprido a missão e de estar aqui levando um pouquinho do amor de Deus através de Nossa Senhora de Itaúna para os nossos irmãos. Obrigado, Dimas, por esse serviço à igreja. A gente agradece. O pessoal está perguntando aí a respeito dos livros. O link também para adquirir os livros está aqui embaixo na descrição, tá bom? Os 2 livros marianos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, a Rainha da Paz, a Senhora de Itaúna, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todo mundo. Amém.